Então, não escolha a GPU da forma errada, ou dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar um exemplo que tive um comentário aqui no meu canal do YouTube de um usuário perguntando algumas coisas. Eu respondi, mas ele afirmou uma coisa e aí eu tive que fazer uma réplica para ele, né? Ele falou assim: placa de vídeo para mim tem que ser 192 bits para cima, 128 bits para mim já é fraco. Eu expliquei para ele que de bits ali isoladamente, como parâmetro isoladamente, não serve para nada, né? Ele já me respondeu da seguinte forma: pior que sim, ele discutiu o que isso faria, né? Faz uma comparação de uma 64 bits com uma de 192 bits. Ele quis dizer que inevitavelmente, se for mais bits, a placa de vídeo vai ser melhor. Eu falei novamente, expliquei que não necessariamente tem mais bits é uma placa melhor. É claro que geralmente uma placa de 64 bits é uma placa bem limitada em largura de banda de memória, né, de RAM. Aí ele deu risadinha e tal, né? Então, beleza, ele já tirou um sarro, digamos assim. Isso aqui vocês têm que tentar evitar o máximo possível porque vocês não vão aprender, não vão conseguir expandir o conhecimento de vocês com a postura dessa forma. Daí eu até repliquei isso que eu falei para ele. Aí ele, eu não sei, ele falou isso aqui. Então ok, fodão, faz um vídeo no YouTube explicando, né, Zé Piada, me chamou um monte de coisa aqui, né? Foi bem deselegante o rapaz, mas eu vou gravar esse vídeo aqui porque pode ser um erro que muita gente comete na hora de escolher uma placa de vídeo, por exemplo. Se basear em um parâmetro só, seja a frequência, seja quantos cores, quantos CUDA cores tem, ou shader units, ou quanto de VRAM tem, o mais comum que a gente vê, né? Mas então é o seguinte, pessoal. Vamos começar pelo bits, então, que era o assunto que o polêmico ali que o rapaz tratou. Eu tenho aqui GPU A, B, C, D e E. Vocês conseguem me dizer qual que é melhor olhando como parâmetro apenas a taxa de bits delas? Você faz uma escadinha, 64 bits até o 512. Se você chutou aí que a 512 bits seria a melhor placa dentre essas que eu coloquei aqui, eu vou revelar agora quais placas se refere, tá? Então temos a GPU A é a 1030, a GPU B é uma 4060 RTX já, mais recente. A GPU C é uma GTX 1060, a D uma HD 7970, bem mais antiga, e a E, que é a 512 bits, ou seja, que tem mais bits aqui, é a placa mais antiga da lista. GTX 280, uma placa lá de 2008, muito antiga, uma arquitetura bem já defasada, mas ela tem 512 bits. Entretanto, isso que eu quero mostrar para vocês. Eu separei aqui por ordem de desempenho agora quais são as mais potentes. Em primeiro lugar aqui, a mais potente de todas é a 4060, obviamente. Logo em seguida vem a 1060, mas tem metade do desempenho da 4060 já. E logo em seguida vem aqui a 7970, que tem 384 bits, né? Mas ela perde aí feio. Ou seja, assim, o desempenho dessa placa de 512 bits, que se a gente fosse usar como parâmetro de escolha, né, de desempenho, ela é o mesmo desempenho quase ali da 1030 de 64 bits. Porque a 1030, apesar de ser uma placa bem de entrada, é uma placa aí de 2017, já final de 2017. É uma placa bem mais recente, é uma placa com 9 anos à frente, já mais atualizada, né? Então você veja que se você se basear só por esse parâmetro, você realmente não vai chegar a lugar nenhum. E como eu falei aqui, a 4060 aqui tem só 128 bits, mas ela é a mais potente em desempenho aqui de todas essas que eu listei. Ela é o dobro do desempenho da 1060, que tem 192 bits, ou seja, tem mais bits, mas isso não quer dizer. Outro parâmetro que o pessoal usa muito erroneamente para fazer aquisição de placas de vídeo: RAM. Se você olhar aqui, GPU A e GPU C. A C tem 4 GB e a A tem 1 GB. Qual que você escolhe? Bom, não dá para se basear por um parâmetro só. Você não sabe qual é melhor. Mas se você fosse chutar por VRAM, você ia dizer, eu vou querer a de 4 GB. No caso aqui eu estou falando de uma GT 640 GDDR5 de 1 GB contra uma GT 730 GDDR3 de 4 GB. Nessa situação aqui, gente, pasmem, a de 1 GB é muito superior em desempenho. Pode chegar até 40, 30, 40% de desempenho a mais do que essa 730 aqui. Aqui eu coloquei a GTC 730 DDR3. GDDR3 possui o mesmo chip da 640. Entretanto, além de memórias mais lentas, por serem GDDR3, ainda possui 288 CUDA cores a menos. O
que a torna muito inferior em processamento 3D, apesar de ter mais memória. Então essa é uma situação que mostra e ilustra que você nunca, jamais deve escolher uma placa de vídeo unicamente olhando um parâmetro dela. Passando aqui para o chip, tá? O chip é o componente mais importante da placa de vídeo no caso. GPU, né? É a central de processamento gráfico. Ela possui clock, assim como um processador normal ali da máquina, a CPU. Só que a quantidade de núcleos de uma GPU é bem maior do que a gente vê nos processadores dos CPUs. Podem chegar aí milhares de CUDA cores ou de shader units. CUDA cores é o nome que a NVIDIA adotou, né, para os shader units das suas linhas. Aí também tem os clocks de memória também, né? Tem frequência, taxa de bits. Como vocês podem ver aqui em verdinho no slide, são as memórias e a taxa de bits tem a ver com a taxa de transferência das memórias, tá? Então o bits é parâmetro das memórias de vídeo. Aqui é o seguinte, temos aqui dos dois lados o mesmo chip, porém do lado esquerdo em verde aqui nós temos um chip que ficou melhor. Ele tem mais shader units. Lá no processo de avaliação da NVIDIA, eles notaram que esse chip aqui da esquerda ficou mais completo. Então ele tem 384 shaders, enquanto da direita ele ficou com 96 shader units usáveis. Ou seja, para não jogar fora esse processador, eles fazem uma versão capada do chip e dão um nome ali mais bonitinho. No caso, deram o nome de GT730, GDDR3 no caso. Ambos são o mesmo chip, usam a mesma tecnologia, mas um é capado, no caso a 730 é capada. Porque como eu ilustrei com esse desenho em verde aqui no chip, a da direita está em vermelho aqui, ela ficou menos completa em questão de cores. Então ela tem menos cores, ela vai ser bem inferior em desempenho. Então, ou seja, gente, vocês nunca devem comparar assim, ó. Aqui eu peguei duas placas de vídeo lá e joguei na Tech Power Up e coloquei lado a lado. Nunca comparem dessa forma que eu estou mostrando aqui. Vocês percebam que desse lado esquerdo tem uma Vega 64 e do lado direito aqui temos RTX 4060. Vocês percebam que a Vega 64 aí tem 4096 cores, enquanto a da direita, a RTX 4060, tem só 3072. Ou seja, aí são 1024 cores a menos para RTX 4060. Outra coisa, olhem só quantos bits tem essa RX Vega 64 aqui na esquerda. 2048 bits contra míseros 128, se a gente pegar em comparação, né, da 4060. E a gente pode notar também que os TMUs e os HOPs da Vega 64 também são superiores a RTX 4060. Com isso em mente, então, a gente logo diria que a Vega 64 seria a melhor, né? Mas aí que está o X da questão. Os chips são totalmente diferentes, tá? São tecnologias totalmente diferentes. Enquanto a RX Vega tem aí o chip Vega, RTX 4060 tem o chip AD, a linha AD, uma das mais recentes aí, né? Então são tecnologias completamente diferentes do chip, não são o mesmo chip, tá? Vocês podem até ver o desenho aqui embaixo, abaixo da placa aqui, o chip é diferente, totalmente nada a ver um com o outro. São tecnologias completamente distintas. Vocês notam também que a tecnologia da memória também são diferentes. Consequentemente, a RTX 4060 é melhor em desempenho e aproximadamente 40% superior ali. Se você fosse se basear por parâmetros isoladamente, pensando aqui, você ia achar que a RX Vega 64 é muito melhor, né? Muito melhor, mas não, ela perde, e perde até que bem feio, né? Mais um motivo aqui para você não se basear por parâmetros isolados, ou mesmo que nesse caso aqui por vários parâmetros ainda. Então como que você vai comparar então, né? Como que você vai comparar uma placa com outra se não dá para se basear por parâmetro? Aí que nós vamos ver o seguinte. Aqui eu peguei duas placas e essas duas placas elas têm o mesmo chip, né? Mesma linha de chip aqui, AD, tá? AD ambas. Apesar de uma ser a 107 e a outra ser a 104, mas é a linha AD. Então, mesmo chip. Mesma tecnologia, digamos assim. Então, aqui sim a gente pode comparar lado a lado os parâmetros. A gente vai notar que a da esquerda, aqui a 4070, ela tem mais cores. E todos os demais aqui parâmetros são superiores. Isso é inegável, né? Você vê claramente isso. Então, nesse caso, a gente, obviamente,
E até pela numeração da placa, né? É a 4070 contra a 4060. Então fica evidente aí que 4070 é superior, até pelo próprio nome. Já diz, né? O próprio nome já diz. Outra situação é quando os chips, apesar de serem nomes diferentes, mas eles não evoluíram em tecnologia. No caso aqui a gente tem a 570 contra a 480 da linha RX. A Polaris seria a evolução da Ellesmere, mas mesmo assim elas são chips basicamente semelhantes. Então a gente pode comparar aqui as duas linhas de chip e obviamente como a RX 480, apesar de ser mais antiga, ela tem mais cores, então ela é superior a 570 ali, tá? Aqui nessa situação a gente poderia comparar lado a lado, mesmo sendo chips de diferentes nomes. Aqui no caso a RX 480 é aproximadamente 8% superior, é pouca diferença, mas tem sim. Uma comparação ideal é vocês compararem as placas na prática, tá? Vocês vão digitar o jogo que vocês querem jogar e vão colocar lá o nome das placas no YouTube mesmo. Você vai digitar lá RTX 4060 versus RTX 3070, né? Coloca ali o xzinho de versus e põe para pesquisar. Aí você vai ver um vídeo na prática mostrando o desempenho das placas e você vai saber qual que é melhor, tá? Outro exemplo aqui de uma GTX 1050 Ti contra uma RX 580. Fica bem evidente olhando ali parâmetros no gráfico, qual que é a média de quadros, qual que é o mínimo. E aí você vai saber na prática bem certinho qual placa que é melhor. Essa é a melhor forma de comparar, tá? É uma das melhores formas. Então o YouTube é nosso amigo e a gente tem que usar ele nessa forma aí para pesquisar sempre com os jogos que a gente quer jogar e as placas que a gente tem em vista. Uma outra forma que dá para vocês usarem, e eu vou disponibilizar de graça aqui para vocês, vai estar no link da descrição deste vídeo, é pela Tier List. Eu criei essa tabela, que é uma Tier List, ela vai ajudar bastante aí na hora de selecionar qual placa de vídeo é equivalente a outra de outra linha, tá? Por exemplo, aqui de um lado tem uma coluna NVIDIA, do outro tem a AMD, da outra Intel, e aqui a última coluna que eu coloquei aqui em vermelho, ela está na porcentagem. Essa porcentagem ela é a quanto de desempenho cada patamar desses tem em relação a 4090. Ou seja, aqui no patamar 2, no Tier 2, a gente tem a 4080 Super, a 4080 e no lado da AMD a gente tem a 7900XTX. E ali na coluna da porcentagem de 70 a 80. Quer dizer o quê? Que todas essas três que eu citei, elas vão ter de 70 a 80% do desempenho da 4090. E assim por diante, tá? Com isso em mente, vamos supor aqui você está com uma placa de vídeo nessa parte verde aqui da tabela. Então, se você está ali com uma, por exemplo, 3060, que está no Tier 7, o que eu recomendo é que você pule pelo menos um patamar para que esse upgrade faça sentido. Vamos dizer que você vai comprar uma outra placa de vídeo ali e você está com uma RTX 3060 que está no Tier 7 lá. Então, é recomendado que você pule ao mínimo ali pro Tier 6. Não adianta você pegar uma 2070, por exemplo, ou uma RX 6600 XT, porque vai estar no mesmo Tier 7. Mas se você pegar, por exemplo, uma 4060 Ti, uma 3060 Ti, você já pulou para cima aqui no patamar, então você vai ter ali uma diferença ali de aproximadamente 10%, por aí, tá? A mais desempenho. Então, se a tua placa atual está na parte verde aqui, eu recomendo pular pelo menos um patamar acima na hora de fazer um upgrade. Então essa tier list ajuda nisso, né? Então a gente poderia selecionar qualquer placa do tier 6 aqui, que a gente já teria um ganho mais ou menos aproximado de 10%. Na hipótese aqui de a gente ter uma placa de vídeo, por exemplo, uma 1050 Ti, que está lá no tier 11, até marquei aqui de verdinho, aí eu recomendo pular dois patamares, tá? Então você vai pular lá para uma 2060 ou para uma 5500 XT, se for da AMD, é o mais interessante de se fazer, beleza? Qualquer uma dessas do Tier 9 aqui seria um upgrade interessante para quem está no Tier 11. Para quem está na parte mais de baixo da tabela, supor lá que você esteja com uma 1030, né, no Tier 15, então é interessante você pular aí pelo menos uns 3 patamares ali no Tier 12, pode ser ali uma 1050, uma 950, ou uma RX 560 aí da AMD, enfim, o que tiver mais em conta também, ver o orçamento, mas do Tier 12 para cima, tá? Então essas são as ferramentas que você pode estar utilizando. A Tier List que eu vou deixar na descrição aqui para vocês estarem acessando elas e verificando e consultando sempre para ver o que placa está no patamar de outra placa, né? E também os vídeos no YouTube, muito importante. E
Também vocês podem usar o comparativo aí no Tech Power Up, conforme eu mostrei ali nos exemplos, pode estar usando a referência. Inclusive a tabela da Tier List é baseado no Tech Power Up, então é interessante vocês estarem usando também. Dá para usar principalmente quando forem chips de tecnologia semelhante ou igual, saberem os parâmetros bem detalhados de cada placa de vídeo. Tá? Outras utilidades que eu vou deixar também linkado aqui no vídeo é o meu guia peça a peça, que é gratuito, tá? Vocês podem estar baixando. Ele vai ensinar vocês a escolher cada peça do setup de um PC para atender o uso que vocês precisarem. Então, vai usar um programa específico, um jogo específico. Então, com esse método que eu ensino aqui, você vai escolher certinho as peças para montar essa configuração sem erro, para atender perfeitamente esse uso. Também tem o meu curso de montagem de PC Gamer, que está bem bacana e bem completo aí para você que não tem afinidade ou que quer aprimorar. Vocês podem estar consultando aí, é bem acessível. E ele é muito objetivo, vai direto ao ponto, não tem enrolação. Beleza? Então os links estão na descrição. Então, muito obrigado e é esse o vídeo. Se você tiver alguma dúvida relacionada, pode deixar aqui nos comentários, que eu estarei respondendo sempre que possível. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Falou!